Agora, Carla, tratando de um problema concreto da candidatura da Tabata, porque ela está fazendo uma campanha que todo mundo na política considera excelente, mas ela não consegue decolar. E ela pode sofrer na reta final, como aconteceu com Simone Tebet na eleição presidencial, com voto útil. É isso, Raquel, é complicado, né? Quando a gente fala de política e aí a gente, infelizmente, vê o nível tão baixo. Pensando numa estratégia de tentar reverter isso, justamente porque você falou, a campanha da Tabata tem muito político que já diz assim: olha, a menina vai bem, quem sabe na próxima eleição é a dela, essa não é a dela, né? E tem gente que ainda chama de menina também, né? Tem isso. Eu falei porque foi uma frase que uma fonte me falou. E aí o que que acontece? E há também esse voto útil, que é aquela coisa. Eu estava falando com um cientista político, o professor Carlos Mello, ele falou assim: é aquela coisa, eu queria votar em João, mas eu vou votar em Maria, porque só Maria vence Antônio. É mais ou menos por aí o que acontece. E aí eu conversei com o marqueteiro da Tabata também, o Pedro Simões, sobre essa preocupação, né? Porque além dela não conseguir, ela tá ali na casa dos 9%, ela precisa. Ela tem essa dificuldade de crescer. E aí eu perguntei para ele: vocês não temem ainda o voto útil? E aí ele falou que, na visão dele, é uma visão otimista, ainda bem, né? Ele é o marqueteiro da campanha. Ele acha que há uma tendência de superestimar esse voto útil, e mais do que isso, ele acha que, eventualmente, lá na frente, o voto útil pode ser na Tabata, de alguém que, por exemplo, perceba que pode derrotar um outro candidato com mais força do que algum. Eventualmente, o Boulos não vai vencer o Marçal, a Tabata vai, e eventualmente, assim, né? Pode acontecer esse raciocínio, por exemplo, esse é um dos cenários. Conversando além do Carlos Mello, conversei também com o Rafael Cortez, da Tendência Consultorias, para ver o que ele achava desse voto útil, e aí ele falou que o único jeito que ele avalia, né, Raquel, da Tabata ter sucesso, por exemplo, como pensa o marqueteiro dela aí, dela de repente ganhar com esse voto útil, seria se ela já conseguisse, digamos, encostar nesse pelotão da frente. O que não acontece até agora, eles estão ali na casa dos 20%, ela está na casa dos 9%. Eventualmente, se ao longo desse mês, que é agora que a campanha vai pegando fogo, ela conseguir chegar nesse pelotão de frente, aí sim, na visão desses especialistas, ela pode ter alguma chance. E aí, só para finalizar, não, eles dois e mais outras duas fontes com quem eu conversei, um deles da campanha até, lembrou em 1998, campanha para governador de São Paulo, a Marta Suplicy, hoje vice do Guilherme Boulos, ela perdeu em São Paulo justamente por essa questão do voto útil. Na época, o governador era o Mário Covas, ele estava super mal avaliado naquela época, não estava com cara de que iria para o segundo turno, muito menos, né, ganhar, mas ele ganharia nas pesquisas, ele era o único que bateria Maluf. E aí acabou acontecendo isso na reta final por uma diferença muito pequena de pontos. A Marta ficou de fora do segundo turno e o Covas foi para o segundo turno com o Maluf e acabou derrotando ele. Então é um case esse de 98, Raquel, que algumas fontes lembraram como uma importante aí análise desse chamado voto útil. Eu costumo dizer, só agora finalizando mesmo, para os jovens assim do meu entorno, quando eles perguntam, né? Tia Carlinha, eu falo, olha, vota em quem você quiser. Não fica olhando muito isso, apesar de que a gente sabe que, obviamente, disseram isso os cientistas políticos também, ninguém gosta de jogar voto fora, né? Então, claro que as pessoas levam em conta, sim, toda essa questão da pesquisa eleitoral e do posicionamento dos candidatos. Gente, vamos seguir aqui, porque é interessante isso, né, do voto útil. A campanha do Boulos diz que ainda não está fazendo essa pressão por voto útil em cima da Tabata, que isso até pode acontecer na reta final da campanha, mas que já tem um plano para convencer a Tabata a apoiar o Boulos no segundo turno. E qual é esse plano? Procurar emissários. A ideia, segundo me falaram lá no quartel-general do Boulos, no QG da campanha, é procurar emissários para tentar convencer a Tabata Amaral a apoiar Guilherme Boulos. Quem seriam? O vice-presidente Geraldo Alckmin,
o ministro Márcio França, né, os dois do PSB, o partido da Tabata, Alckmin, o principal padrinho da candidatura, e o namorado da Tabata, o prefeito de Recife, candidato à reeleição, João Campos. Eles dizem que a Tabata agora, eles acham ali que ela está, e é uma percepção também dentro da campanha dela, ela está muito reticente, não quer nem conversar sobre esse assunto, está muito focada ali na campanha, mas a ideia é, quando chegar o segundo turno, tentar convencê-la que a neutralidade não faria sentido, principalmente se o adversário for Pablo Marçal. E lembrar ela da experiência de Simone Tebet, que na avaliação ali dos petistas teria saído maior da eleição ao decidir apoiar Lula, se juntar numa frente democrática e depois virar ministra. Dentro das pessoas mais próximas ali da Tabata, eles dizem que é muito difícil lê-la, porque ela realmente não fala sobre isso. A percepção deles é que ela estaria mais propensa a fazer esse tipo de movimento de apoio direto a Boulos, se o adversário for Marçal, do que se o adversário for Nunes. Agora, Andressa, não deixa de ser interessante, né, que os 3 emissários que eles falam em procurar sejam homens. Pois é. A Tabata, Raquel, ela tem um. Interessante você falar essa questão do Nunes, né? Porque pode parecer um pouco óbvio assim, é claro que a Tabata, que é de um partido de esquerda, no segundo turno vai apoiar o Boulos. A Raquel já está antecipando assim que não é bem assim, né? Porque tem também uma possibilidade ali dela estar com o Nunes. Ela tem uma relação muito boa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o grande avalizador aí da candidatura do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, até muito mais do que o Bolsonaro, né? Dizem que se o Nunes for reeleito, essa conta vai cair ali na caixinha do Tarcísio, né? Que estaria conseguindo fazer aí o prefeito de São Paulo, e se ele perder a eleição também, ele também vai pagar essa conta, vai precisar mais do apoio do Bolsonaro para uma próxima eleição. Mas ele gosta muito da Tabata, eu já conversei com ele uma vez, um pouco antes da campanha, e ele falou, olha, a Tabata é uma candidata muito interessante, muito inteligente, com propostas muito boas para São Paulo. Então, essas pontes estão sendo construídas, sem dúvida, é um assunto muito delicado para se falar, até extraoficialmente, nos bastidores, né, como nós jornalistas conversamos, porque você falar de um voto útil agora no primeiro turno, ou de uma aliança no segundo turno, você está já decretando, né, a derrota do candidato. Então, com exceção do Datena, que já disse que veio para a eleição para perder, os outros estão tentando aí firmemente conseguir essa vaguinha aí no segundo turno, e é o caso da Tabata. Me chamou a atenção, Raquel, você que fala bem com a campanha da Tabata, talvez possa explicar mais a presença mais constante do prefeito do Recife na campanha da Tabata. Tabata e o João Campos sempre foram muito discretos com relação ao relacionamento deles, e agora já tem vídeo aí até deles dando assim um selinho, vamos dizer assim, não é um beijo técnico não, de novela, mas tem um selinho ali e um falando do outro. Inclusive tem uma coisa que me chamou a atenção, que a Tabata diz, olha, dizem que eu sou muito jovem para ser candidato, e isso é algo que as pesquisas estão mostrando com relação a ela, mas o prefeito do Recife é o prefeito mais jovem do país e deve ser reeleito com 70% das intenções de voto lá, a oposição lá no Recife só está cumprindo tabela, e sabe por quê? Possivelmente Raquel Carla, porque ela é mulher, aí eu volto no nosso assunto, começou a conversa, e esse tipo de comentário sobre, né, a aparência, infelizmente, é só para nós mulheres mesmo que ocorre. Vou apurar melhor, Andressa, para te responder essa pergunta. Prometo que eu trago no próximo radar, porque ela realmente evita muito dessa associação e agora está colocando isso mais em evidência. Não consigo entender muito, porque Posso dar o João Campos não tem assim tanta popularidade por aqui. Agora o casal tem apelo, né? Um casal jovem, bonito. Fala, Carla. Não, então, porque na conversa que eu tive com o marqueteiro também, ele já tinha falado que, na verdade, uma das coisas que eles querem é tentar tirar dela só a imagem da menina pobre que estudou em Harvard, e que eles queriam humanizar ela mais. Então, assim, tanto é que tem aquela websérie que ontem, né, acho que ontem foi o último capítulo, eles estão também apostando nisso, nessa websérie, que mostra um pouco esse lado mais humano dela. Por isso essa decisão também de mostrar
o relacionamento com o João Campos como algo positivo e mais humano, assim, que mostra que eles estão ligados na política, mas tem esse lado humano. Agora, a gente pode continuar apurando, Raquel, qual o impacto disso realmente no eleitor, né? Se isso vai ser um impacto positivo ou negativo, porque de fato é aquela coisa, será que ela precisa mostrar o namorado, né, o relacionamento, para mostrar o lado humano ou não? Enfim, a gente sabe também que na campanha eleitoral, né, já teve outros casos também que muitos se interessavam nas primeiras damas e no, é casado ou não casado, a ex-presidente Dilma era super criticada, mas foi uma presidente que era avó, não tinha um companheiro, né? Enfim, e mesmo assim é difícil, né? Sempre vai ter a cobrança pro lado da mulher mesmo, isso é um fato.